Bom dia, alunos! Vamos iniciar nossa aula de hoje com o tipo de gênero, o tipo de gênero não, falando sobre as escolhas lexicais, né? Vamos ver o que é isso. As palavras talvez sejam o elemento mais importante de uma língua para nos expressarmos, ok? Então, olha só, por exemplo, das palavras, né, que existem na língua portuguesa, a gente vai aprendendo com o tempo. Lógico que todas que possuem, que estão inseridas no dicionário, nós não temos conhecimento, mas a essa diversidade de palavras existentes, nós chamamos de léxico, né? Léxico é o quê? É essa variedade de palavras de determinada língua, não só na língua portuguesa, em outros tipos de língua também, né? Então, o que é léxico? Léxico é o conjunto de palavras existentes em uma determinada em um determinado idioma, que é a nossa língua, que as pessoas têm à disposição para expressar-se, tanto oralmente como por escrito, né? Porque para nós nos expressarmos oralmente, nós precisamos usar as palavras através da fala e também na escrita, certo? Bom, a disposição, né? Que as pessoas têm à disposição para expressar-se oralmente ou por escrito. Bom, maior vocabulário. Quanto maior for o vocabulário do usuário, maior a possibilidade de escolha da palavra mais adequada ao seu intento expressivo. Ou seja, vocês podem observar a criancinha quando começa a falar, ela tem pouquinho vocabulário, são poucas as palavras que ela conhece. Com o desenvolver com o tempo, com o estudo, ela vai desenvolvendo outras palavras, né? E mais estudo, aí você tem uma diversidade de palavras imensas, né? Então, quanto maior o vocabulário que nós temos, né, melhor para podermos nos expressar, certo? Por isso, quando uma pessoa tem um vocabulário pobre, o pessoal diz, um vocabulário pobre, porque ela não tem conhecimento de palavras. Para isso, ela tem que fazer pesquisas para cada vez mais aumentar, né, essa facilidade de escrita. Bom, onde o léxico pode ser encontrado? Bom, ele pode ser encontrado no dicionário. O dicionário é o lugar onde a gente encontra os verbetes com os seus significados, ou seja, os seus vocábulos. A gente vai pesquisando, vai tomando conhecimento, né, da palavra e vai aderindo na nossa escrita através das frases, formando textos e desenvolvendo melhor uma boa redação, certo? Então vamos ver. Continuando. O usuário de uma língua acessa esse acervo de palavras disponíveis em seu idioma e forma o seu vocabulário. Quer dizer, esse acervo, essa quantidade de palavras, né, que tem disponíveis na nossa língua portuguesa, são com elas que nós vamos manter o nosso vocabulário, não é? Então, o vocabulário de uma pessoa é formado pela seleção e pelos empregos que ela faz do léxico do seu idioma. É como se o vocabulário fosse um recorde do léxico, né? Então, quanto mais palavras conhecemos, mais utilizamos essa parte do léxico, né? Certo? Então, vamos lá, dicas. Vamos ver dica. Quanto maior o vocabulário do falante, mais ele se expressará de forma clara. Bom, continuando. Alguns exemplos. Por exemplo, quando a gente começa a entender a diferença de uma palavra que parece com a outra, né, a gente vai desenvolvendo mais ainda o léxico. Por exemplo, quando eu digo bimensal, é que ocorre 2 vezes por mês. Bimestral,
né? É parecido, é que ocorre de 2 em 2 meses. Quando eu digo calda, né, com L, é um líquido engrossado durante a fervura numa solução de açúcar. Então vocês veem aí que existe também a cauda com U, que é o rabo de um animal, não é? Então quando a gente fala cauda e cauda, o som é o mesmo, certo? O som é parecido e a gente às vezes pode até acabar não entendendo qual delas utilizar na frase, mas cada uma tem um significado diferente. Então esse é o lexo, né? É o aprendizado que a gente faz com o uso das palavras e com o entendimento delas. Bom, delação é uma denúncia, é uma acusação, né, a alguém. Quando eu digo dilação, vocês já ouviram falar nisso? Não, mas ela tem um significado, que significa demora e prorrogação. Então, delação e dilação acaba confundindo a gente. O que será isso, né? Então, hoje vocês estão aprendendo mais palavras para formar o léxico de vocês. Desfiar, por exemplo, é desfazer em fios. Você pega uma blusa e vai desfiá-la, né? Colocando ela de fios em fios. Mas quando a gente diz desfiar, né? Tenho certeza que vocês não conhecem a palavra, mas estão aprendendo agora. É tornar feio. Desfear é tornar feio. Invicto, invicto com C mudo, né? É invencível, que nunca foi vencido, né? Então aquilo é invicto. Invito, né? Existe essa palavra também dentro do dicionário da língua portuguesa, é o léxico, né? Mostrando a gente aí aprimoramento de palavras novas para nós aderirmos no nosso vocabulário, né? Então, invito, é involuntário, é que procede contra a própria vontade. Lactante, né, é aquilo que produz leite, né, que amamenta. Então, lactente é quem está amamentando e produzindo leite. Latente é que ainda mama, certo? Então, são palavras parecidas, mas são diferenciadas, né? Por alguma letra a mais ou por uma diferença de vogais, certo? E vívido, vívido, né? É uma palavra proparoxítona. Essa palavra vívido significa vivo, ardente. Ele está vívido, então ele está ardente, está vivo, cheio de vida, né? E existe a mesma palavra sem um acento. Essa aí de baixo é paroxítona. Ela é forte na penúltima sílaba. Então, não tem acento, nós falamos vivido, do verbo viver, né? Alguém que já viveu muito, que é experiente. Então, gente, vocês hoje tiveram a oportunidade de fazer, né, de conhecer o léxico, né? Mas para poder esse léxico, ele existe na nossa língua, existe em várias línguas mundiais, né? Basta que você comece o quê? A aprender, né? Utilizando o dicionário, várias palavras, né? Para que esses vocábulos, que também significa palavras, sejam aumentados, né? Desenvolvidos, para que vocês consigam, durante o escrever de vocês terem recursos de palavras novas, para não ficar um vocabulário empobrecido, ok? Então, leiam com atenção, ouçam o vídeo novamente, para não ter nenhuma dúvida, tá? Então, um beijo e um bom dia para vocês.